A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, todos bem? Estamos nós aqui para mais um vídeo e eu quero chamar você aí para perguntar o seguinte: vocês gostaram dos vídeos de sexta e de sábado? Muito importante que vocês tenham gostado, porque afinal de contas a verdade do Evangelho é incrível. Esse amor de Jesus Cristo, Deus o Pai por nós e o Espírito Santo nos guardando é o que alimenta as nossas vidas. Amém? E hoje eu quero trazer um assunto que foi levantado pela minha esposa. Porque nós voltamos a assistir novamente a novela Apocalipse. Lembra a novela Apocalipse que passou na Record? E ela me chamou a atenção sobre alguma coisa muito importante, né? E eu estava vendo o capítulo, se não me engano foi de sábado, de domingo, onde assim, no meio de cenas, o diabo, que é feito pelo ator Sérgio Maroni, ele fala no meio das situações zombando da humanidade. E aí tinha a cena de uma igreja, onde o pastor é aquele pastor que conta piada, pula, salta, e louvor, não sei o quê. E ele diz assim que quando a igreja se torna entretenimento, ele não se preocupa, ele prefere que continue assim, né? Porque daí tira toda a direção em relação a Jesus Cristo, né? A pessoa vai para a igreja para se divertir, não vai para buscar espiritualmente a vida com Jesus Cristo, né? E aí nós vemos algo muito importante, que é a questão da vidência. O que é a vidência? É a revelação. Eu quero trazer esse assunto à tona porque é muito importante. Eu já uma vez falei sobre esse assunto, até procurei para ver o vídeo, mas eu não salvei esse vídeo. Esse vídeo não está no canal, mas eu vou fazer questão de gravar, porque eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: se você é do tipo que vai para igrejas, né, em busca de revelação, adivinhação, porque a gente pode chamar a revelação de vidência, de adivinhação. Eu vou falar por quê. Porque até o diabo, dentro dos terreiros, dos templos espíritas, do tarô, do búzios, ele revela também, ele usa pessoas, e a gente vai ver nos textos hoje. E a gente vê muita igreja que realmente virou espetáculo. Aí eles chamam esses pregadores que têm renome, que sapateiam, que se autodenominam até raio-x de Deus, que revelam a alma, revelam o número da RG. Gente, olha, sinceramente, eu vivo comentando com minha esposa o seguinte: se eu, que vivi muitos anos dentro do terreiro, se eu pedir para um Exu se manifestar para tirar a máscara de um desses pastores que revelam, que não sei o quê, vai ficar feio para eles. Vai ficar feio para eles. O negócio é o seguinte, gente, hoje sabe-se, eu sei que você sabe, que você com certeza, creio eu, e tenho fé, que você, como é uma pessoa que não chega em casa, ou está nos lugares, está sem Bíblia, ou não pede para o Espírito Santo discernimento, não lê a Bíblia para não entender. Tá? Onde, eu quero dizer assim, porque eles falam que no momento do sapateio, da revelação, é o Espírito Santo. Eu quero perguntar para vocês assim, onde Jesus falou que iria nos deixar o Espírito Santo para nos revelar coisas que dizem respeito a cada um de nós, o futuro, ou coisas que hão de vir? Nenhuma. Confunde-se muito quando dizem assim, olha, vai vir um profeta aqui na igreja pregar. Gente, em primeiro lugar, profeta não é vidente. Profeta é aquele que há de nos trazer à tona, há de nos mostrar aquilo que verdadeiramente há de acontecer. Esse é o profeta. Profecia não tem nada a ver com adivinhação. Profecia não tem nada a ver com esse monte de pataquada que a gente vê hoje nas igrejas. Primeiro, que Deus não habita em templos construídos por mão de homem. Segundo, que ainda hoje, como diz Paulo, quando se lê o Antigo Testamento, existe um véu que cobre a mente e o coração dessas pessoas e só serão libertas a partir do momento em que se converterem a Jesus Cristo. Hoje, o que mais vemos são igrejas repletas de pessoas, quando pastores que revelam, que trazem tantas coisas, que dizem curar, que dizem expulsar demônio. Porque é o seguinte, até o próprio demônio expulsa demônio. Até o próprio diabo expulsa os seus demônios.
Línguas estranhas. Quando você vai no terreiro, você pode ir no terreiro. Lá, quando tem os trabalhos lá de preto velho, de todas as linhas lá marinheiras, eles praticamente falam línguas estranhas. Então a gente vive dentro do mundo espiritual, achando que é o mundo espiritual que vive o nosso mundo. Não, nós vivemos o mundo espiritual. Nós estamos embutidos dentro do mundo espiritual. E o que eu quero falar para vocês é assim, ó. A minha função aqui não é ser teólogo, o dono da razão, aquele que tem um diploma na parede, mestrado, doutorado, não. Porque, como eu falo sempre, o teólogo, muitas vezes ele é até pior do que muitos, porque ele se torna soberbo, arrogante, acha que todos têm que prestar reverência a ele, por ele estar ali como teólogo, usam palavras difíceis para confundir e para dizer que tem sabedoria suficiente. E vocês lembram quando eu fiz a série, essa sabedoria de Deus, ela cala definitivamente a sabedoria humana. E esses homens estão usando a sabedoria humana, não estão usando a sabedoria de Deus. Fica bem claro isso, gente. Temos que parar de olhar para a cruz de Jesus Cristo imaginando que a resposta para todas as nossas coisas do amanhã é através de revelação, de evidência, de adivinhação. Então é muito importante. Por exemplo, você vê lá um cartaz lá de uma igreja onde está escrito lá que vai vir um pastor tal, tá lá. Louvor, palavra, revelação. O pessoal pula o louvor. Não, o pessoal vai no louvor, pula a palavra. A palavra. Quando fala revelação, aí eles querem saber o dia, a hora para estar lá. Aí eu preciso estar lá porque esse homem vai vir aqui essa vez, depois não sei mais quando ele volta. Então, tipo assim, as pessoas estão indo não buscar Jesus. As pessoas não buscam Jesus. As pessoas buscam o homem que pode revelar algo do futuro. Gente, o amanhã pertence a Deus. A vontade de Deus para a minha vida, para a vida da minha esposa, para a sua vida, nós não sabemos até quando viveremos. Como eu posso pedir para Deus revelar o amanhã? Como eu posso falar algo para as pessoas que vai acontecer daqui 30 anos? Como eu posso falar para uma pessoa que haverá cura e a pessoa morre no dia seguinte? Isso já aconteceu. Eu sou prova, testemunho disso. Um pastor muito arrogante, soberbo, disse que Deus e o Espírito Santo havia dito que a mulher ia ser curada. No dia seguinte a mulher faleceu. E os filhos que já não tinham uma vida com Jesus, falaram o quê? Ah lá, o pastor veio aqui, falou que Deus já tinha curado minha mãe morreu. E eu pergunto para você, das revelações que você ouviu na igreja, é muito fácil você receber aquilo que te interessa. Porque o diabo ele usa pessoas para revelar. Isso eu vou falar aqui na palavra. Na palavra. Caia fora daqueles que se intitulam homens que revelam as coisas de Deus. Deus não tem usado homens para revelar nada. Não existem profetas usados por Deus hoje. A verdade é essa. Na verdade, nós somos tão dependentes de Deus, tão dependentes de Jesus, que não revelamos nada. Absolutamente nada. Não falamos em línguas estranhas. Existe uma confusão muito grande nos textos, porque os textos que estão na Bíblia falam daquele período dos evangelhos, né? E fala do período apostólico. Não traspassando que muitos foram feitos apóstolos, pastores. Não existem, os apóstolos foram só os apóstolos eleitos por Deus o Pai naquele momento de Jesus Cristo. E aí você vai entender o que eu vou falar aqui. E eu fiz uma pesquisa mediante a isso, e me chamou muita atenção que eu estou procurando lá, sobre a questão da revelação, evidência no Novo Testamento, só ia lá em 1 Samuel. E aí eu quero que você anota aí, olha, vamos começar. Anota aí bem o texto. 1 Samuel, capítulo 9. Você pode ler do versículo 1 até o final, mas leia principalmente os versículos 6 ao 14. 1 Samuel, capítulo 9, versículos 6 ao 14, que diz o seguinte, assim, brevemente eu vou falar rapidamente, assim, ó, que havia um homem da parte de Deus, olha só, como isso, da parte de Deus que falava, adivinhava o futuro, e falava do futuro. E aí, eles entraram na cidade e falaram assim, temos que ir porque esse homem veio aqui, é uma honra poder ele estar aqui, nós podemos ir até ele.
E aí Samuel falou, mas o que eu posso dar para esse homem? Vou chegar lá assim sem nada. Não, não precisa dar nada. Então, tipo assim, eles vão até o homem porque eles acreditam que o homem é um vidente, abençoado pelo Deus deles. Porque, como eu já expliquei aqui, o Velho Testamento não é para nós, o Velho Testamento é para o judeu. É um outro Deus. Tanto que Jesus falou que ninguém nunca viu a Deus, ninguém nunca ouviu a Deus. O verdadeiro Deus só foi revelado através de mim. Gente, acorda. Eu não estou julgando você. Eu estou fazendo aquilo que Jesus e o Espírito Santo pediram para que eu fizesse. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 2, fala assim, ó, filho, revista-se no poder que há em Cristo Jesus. Procure homens e mulheres fiéis e continue pregando a verdade do Evangelho, não permitindo que seja distorcido. E as distorções estão por aí em todos os púlpitos. É a mesma coisa quando alguém fala assim, olha, você não está dizimando e ofertando, você está sendo infiel a Deus. Deus há de te cobrar. Gente, pergunta a você, o parente teu que viveu, dizimando e ofertando, aí morreu, o que Deus veio buscar dele? Nada. Absolutamente nada. Gente, se Deus quisesse cobrar algo teu para que você fosse fiel a Ele, Ele mandaria uma legião de anjos a essa terra para bater nas portas e cobrar. Ah, mas o sofrimento de muitos é porque não faz as coisas certas para Deus. Não existe sofrimento porque Deus castiga ou porque você não faz aquilo que Deus te pede. Deus, o Pai de Jesus Cristo, Ele não te pediu nada. Tanto que Ele deu seu único Filho para que todo aquele que nele não perece tenha a vida eterna gratuitamente. Tá? Enquanto nós vemos esses homens se titulando apóstolos, pastores, o raio-x de Deus, aquele que revela, gente, cobram fortuna para pregar por 1 hora ou 2, sendo que a palavra fala assim, ó, de graça recebi e de graça darei. O que está dizendo? Olha, recebi a palavra de Deus, de Cristo Jesus, recebi o evangelho gratuitamente. Para que eu vou cobrar? Darei eu gratuitamente. E a gente vê um monte de pastores, apóstolos, bispos, sacerdotes. Você vê que está tudo lá na Antiga Aliança, né? Está tudo no Velho Testamento. Sacerdote. Você se auto-intitula sacerdote? Você é circuncidado? Se não for, então começa a procurar para ser circuncidado. Só pode ser sacerdote se for circuncidado. E outra, quer viver o Velho Testamento? Como diz Paulo. Então Deus, Jesus, morreu em vão. Se você quer viver a lei, o antigo, Jesus morreu em vão. Enfim. Então vai lá. 1 Samuel, capítulo 9, do versículo 6 ao 14, para você entender o que eu estou falando. Eles vão porque dizem que o homem lá é abençoado por Deus e vai falar do futuro. Vai revelar para eles o futuro. Vai revelar coisas escondidas. Tá errado. Então, anotou aí, né? 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6 ao 14. Você lê. Aí, quando nós vamos para o Testamento de Jesus Cristo, cai a máscara verdadeiramente desses que se dizem raio-x de Deus e que revela, e que fala, e que acontece. Sabe por quê? Vamos lá. Primeiro eu quero ler Atos, tá? Vamos lá em Atos, no capítulo 16, versículos 16 ao 18. Ó, na minha Bíblia tem um subtítulo assim, ó. A cura de uma jovem adivinhadora. A cura de uma jovem que revelava. E diz assim o texto. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador. Olha só. A pessoa estava possuída. O que é a pessoa estar possuída? E eu posso falar com autoridade. Porque quando você vai para o terreiro, os médiuns, ou os chamados cavalos pelas entidades do cavalo, eles são possuídos por aqueles espíritos para falar com as pessoas, para revelar, para adivinhar, para falar do futuro, sendo que sabemos que o futuro pertence a Deus.
Indo em frente, diz assim, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Olha só, a revelação dá lucro, tanto para o ministério que está chamando o pastor em questão que revela, como para o próprio. Porque hoje nós vemos muitos teólogos, pastores que vivem não para a obra de Deus, mas da obra de Deus. Vivem da obra de Deus. Mercenários que querem enganar o povo ainda, dizendo que Deus castiga, que Deus há de te cobrar, que Deus não te salvará porque você não fez o que agradava a ele, o homem. E seguindo em frente diz assim, seguindo a Paulo, a nós gritava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Olha só, a senhorita que estava com o espírito maligno, de adivinhação, de revelação, preocupado, o espírito maligno, que aqueles homens estavam aí, são homens do Deus Altíssimo. Estava preocupado. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Por que eu estou focando nisso, falando dessa forma para te chamar a atenção? No mesmo momento, o Espírito saiu. O que nós estamos vendo aqui, o que Paulo faz, é expulsar sim o demônio da revelação da adivinhação, que não tem nada a ver com a sabedoria de Deus, que os apóstolos foram incumbidos de nos ensinar, de ensinar às igrejas, né, que era cada um de nós, na época, cada um deles, para o evangelho de Jesus Cristo. Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois disso, dos evangelhos, vem toda a revelação da verdade, toda a palavra da verdade, que não revela futuro, que não revela amanhã, que não cura, que não revela cura, que não fala assim, olha, o teu inimigo vai ficar embaixo dos teus pés, aqueles que te fazem mal, Deus há de dar castigo. Não, não, não. Absolutamente nada disso. E está aqui, muito claro, que possuída de um espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos, tirando de você, tirando daqueles que precisam da palavra de amor de Jesus Cristo. Gente, bota na sua cabeça o que eu vou te falar agora. Deus não castiga. Ah, pastor, Deus castiga sim, porque eu passei uma prova. Deus não castiga. O que você passa são as tribulações, aflições e perseguições que foram dadas claramente aqui para nós. E pelas suas escolhas erradas. Pelas nossas escolhas erradas. E dão lucro aos seus donos. Olha só, dinheiro. A vida com Jesus é humildade. A palavra diz que o próprio Filho de Deus, o Filho do Rei, Jesus, não tinha lugar muitas vezes para recostar a sua cabeça e descansar. E hoje nós vemos esses pastores que revelam, adivinham, videntes, que para ele dormir tem que ser um hotel no mínimo 3 estrelas, e o voo tem que ser um voo confortável. Absurdo. Mais à frente agora, nota aí. Vamos para a segunda carta aos Coríntios, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 11, eu vou ler do versículo 12 até o 15. Presta bem atenção nisso que Paulo fala aqui. Tem o subtítulo que Paulo continua a sua defesa, mas aí passamos. Você pode ler o capítulo 11 até o do versículo 1 ao 15, tá? Eu vou ler o 14, 15, o 12 ao 15,
porque está aqui o que eu preciso para você também entender mais algumas coisas. Paulo fala assim, ó, mas o que faço? Isso continuaria a fazer, para não dar oportunidade àqueles que a buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós. Olha só o que Paulo está falando. O que muitas vezes já acontece hoje. Paulo está dizendo aqui, olha, que ele vai continuar fazendo, mas que ele não quer ficar dando oportunidade para aqueles que querem imitá-los. E hoje em dia, muitos querem imitá-los. Muitos se autodenominam apóstolos porque querem imitar os apóstolos. Muitos se denominam apóstolos porque querem curar como os apóstolos curavam. Aí fala assim, considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Eles se gloriam achando que eles têm poder suficiente, imitando os que verdadeiramente são de Jesus, os apóstolos. E aí, vai assim, porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Gente, eu não sou teólogo, eu não uso contexto humano, tá aqui. Aí eu pergunto, qual a dificuldade de entender o que está escrito aqui? Há uma dificuldade, porque provavelmente vocês se enquadram naquilo que Paulo falou no texto. Ainda há um véu sobre os seus olhos e sobre o seu coração que impede que você se converta a Jesus Cristo e viva uma vida totalmente diferente, humilde e de verdade para com Cristo Jesus. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Mas o que tem a ver isso agora? Portanto, não deveria nos surpreender que os seus próprios ministros, os ministros de Satanás, os falsos apóstolos, os obreiros fraudulentos, se disfarcem em ministros de justiça. Porque esses pastores, apóstolos, sacerdotes, bispos, eles têm esse hábito de dizer que são escolhidos para serem ministros da palavra da justiça de Cristo Jesus, de Deus o Pai. E vivem cobrando dízimo e oferta e vivem amaldiçoando a vida de pessoas que de repente não obedecem o que o pastor da igreja está falando. Deus não habita em templos construídos por mãos de homens. Vou falar isso sempre. Os mandamentos não mais estão escritos em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne que é o nosso coração. E Jesus a todo tempo fala claramente que ele cumpriu a lei e após estar consumado tudo mudou. Não há mais um véu que cubra as nossas mentes e o nosso coração. Agora há um caminho para a vida eterna. Não é mais eu olho para os montes de onde virá o meu socorro. Não, eu olho para a cruz, de onde já veio o meu socorro. E aí eu quero dizer para você que revela, que fala, através da sua boca, através daquilo que Deus te manda dizer, o fim deles será conforme as suas obras. Deu para entender, né? Qual é o fim dos falsos apóstolos, dos obreiros fraudulentos, dos homens que fazem espetáculo ao revelar, ao dizer que expulsam demônios, ao dizer que estão curando e tratando através de Deus uma enfermidade sua, do seu parente? E aí muitas vezes você vê ainda pessoas que estão lá na frente e dizem que foram curadas por Deus. O diabo também cura. Então, meus queridos, eu quero acabar o vídeo de hoje falando para vocês o seguinte: saiam fora desse monte de mentira. Saiam fora desse monte de mentira.
Saia desse negócio de querer buscar revelação, buscar profecia. O profeta não é o que fica trazendo à tona o teu futuro, a vidência, o que você quer ouvir. O profeta é aquele que fala das coisas relacionadas ao Evangelho de Deus. Isso é o mais importante de vocês entenderem. Isso é o principal de vocês entenderem. Então eu quero dizer para vocês essa noite o seguinte: muita atenção em cada palavra, muita atenção em cada situação que seja vivida, porque muitas vezes a gente vê situações em que o engano toma conta da mente do ser humano. Então é muito importante que sejamos nós sábios e entender que temos que viver para Jesus Cristo e não para o homem, não para aquele que revela, mas sim para aquele que nos deu o caminho, a verdade e a vida, que é Ele, Jesus Cristo. Amém? E é isso, gente. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo e continue buscando a Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Quinta-feira tem vídeo. Estaremos aqui na quinta-feira para mais um vídeo para você do Evangelho falando da verdade de Jesus. Tá bom? Deus abençoe a todos. Graça e paz e valeu. Até mais.